E dando seguimento aqui em nosso treinamento, agora vamos fazer o seguinte, nós já criamos as tabelas, nós executamos alguns comandos do SQL, agora nós vamos ver como nós podemos inserir dados nas tabelas. Então, eu vou expandir aqui elas, olha lá, eu vou vir aqui em tabela produto, em colunas, veja que nós temos aqui algumas colunas que nós criamos. Se a gente clicar aqui com o botão direito sobre a tabela produtos e escolher aqui a opção design, vai aparecer aqui os campos que nós temos. Eu vou fechar aqui. Agora, se eu clicar novamente aqui sobre a tabela produtos, escolher a opção editar 200 linhas superiores, eu vou dar um clique aqui e aparece aqui a tabela, de forma que aqui nós podemos visualizar o que tem dentro dela. Por enquanto, não tem nada, como nós podemos ver, não é? Eu vou fechar aqui. Então, vamos fazer assim, vamos inserir alguns dados dentro da tabela vendedor. Eu vou expandir aqui ela. Olha lá, veja que nós temos aqui 3 campos, não é? Nós temos aqui o campo código do vendedor, nome do vendedor e contato. Então, se a gente for retornar aqui acima e ver o comando que nós criamos aqui, a tabela vendedor, veja que o código do vendedor ele está como tipo de número inteiro simples, que é um tamanho menor, é uma chave primária, primary key, e aí nós colocamos esse parâmetrozinho aqui adicional, o identity. Ele vai fazer com que esse código seja incrementado os números de forma automática. Então aqui, quando nós colocamos este comando, identity, serve para fazer um autoincremento de forma automática, tá bom? Então nós colocamos também aqui na tabela produtos. Então, nós vamos preencher apenas o nome do vendedor e contato. Nós vamos utilizar aqui um comando aqui embaixo, vou colocar um comentário, vou colocar 2 tracinhos e vou fazer o seguinte, fazendo a inserção de dados nas tabelas, ou na tabela. E aí nós vamos colocar aqui um comando, insert into. Então este comando vai permitir a gente inserir dados dentro da tabela. Então após digitarmos o comando, nós vamos colocar o nome da tabela, que neste caso é TB. Olha lá, quando eu escrevo TB, ele já vai localizando as 2 tabelas que eu tenho. Então, olha lá, o que é que nós podemos fazer? Assim que você digitar TB, digitando novamente, você pode movimentar, usando as setinhas do teclado, as setas direcionais, você pode escolher qual tabela você quer. Então, se você vai querer a tabela vendedor, você seleciona ela e aperta a tecla Tab. Olha só. Em seguida, você vai abrir aqui o parênteses e após abrir o parênteses, nós vamos colocar estas colunas, estas 2, olha, menos o código do vendedor, que é um autoincremento. Ou seja, nós colocamos lá, programamos para que ele possa ser preenchido de forma automatizada. E quem foi o responsável por isso foi o identity, ok? Exatamente este comando. Então, retornando para cá, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui nome, underline vendedor. Veja que na hora que eu vou digitando, ele já localiza. Eu posso descer aqui com a setinha do teclado e apertar o Tab. Olha lá, ele já está reconhecendo. Em seguida, eu vou colocar uma vírgula e aí vou escrever aqui o contato. Olha lá como ele já localiza, ó, ok? Então, seleciono aqui contato, dou um Tab, fecho o parênteses. E em seguida, após fechar o parênteses, você pode dar um Enter e escrever assim, values. Olha lá, isso aqui são os valores. O que é que eu vou inserir dentro da tabela? Então, apenas para organizar melhor aqui visualmente, eu posso colocar aqui embaixo, ou então eu poderia deixar aqui do lado, tá bom? Mas vamos deixar embaixo, tá bom? Então, eu deixo o cursor aqui antes e vou dar um Enter, tá bom? E em seguida, vou dar um Enter novamente, aqui depois de values, e vou abrir aqui o parênteses. E dentro do parênteses, eu vou colocar o conteúdo que vai ter na coluna nome do vendedor e na coluna contato. Então, olha só, aqui dentro do parênteses, eu vou seguir esta ordem. Aqui, olha. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui o nome de um vendedor qualquer. Eu vou abrir aqui um aspas simples e vou colocar assim, Camila Mendes, fecho aspas, ó, aspas simples, vírgula, e em seguida vou colocar um contato qualquer. Então, vou colocar um número qualquer aqui, ok? Fecho aspas simples, fecho parênteses e coloco uma vírgula. A vírgula é se você vai ainda continuar incrementando, adicionando mais registros. Aqui é um registro, olha. Então, eu coloquei a vírgula, vou dar um Enter. Em seguida, você abre o parênteses novamente, abre o aspas simples e coloca outro nome. Paulo Oliveira, fecho aspas simples, ok? E coloco um contato qualquer, ok? Mais uma vez eu coloco a vírgula,
dou um Enter, abro parênteses e assim por diante, tá bom? Ok? Abro aspas simples, vou colocar aqui Manuel Freitas, fecho aspas simples, vírgula, e sempre dentro do aspas simples que você coloca. Então, vou colocar aqui um número aqui fictício, fecho parênteses e vou finalizar aqui. Olha lá, ok? Finalizei. E aí, feito este procedimento, vou selecionar e depois vou clicar aqui em executar. E você executa também, tá bom? Então, vou dar um clique. Ok. Apareceu aqui a mensagem consulta executada com êxito. Tudo bem? Agora vamos visualizar esses dados. Eu vou clicar aqui sobre a tabela vendedor. Você clica também, botão direito, e escolha esta opção, editar 200 linhas superiores. Então, dê um clique e olha só o que aconteceu. Ele incrementou aqui os dados. Olha só, tudo bem? Posso aumentar aqui a largura da coluna. E aqui ele começou do número 12, depois 13, 14. Ok? Então, vou fechar aqui. Vou retornar aqui lá para o código da tabela vendedores, para te mostrar uma coisa. Olha lá. Aqui na tabela vendedor, a gente tinha colocado aqui este autoincremento, que ele teria que começar pelo número 10. Só que lá, veja bem, se eu clicar aqui com o botão direito e clicar aqui em editar 200 linhas superiores, veja que aqui está começando com o número 12, não é? Por quê? Porque eu já tinha criado 2 registros aqui, previamente, e depois eu excluí. E aí ele ficou registrado. Eu tinha incluído 2 registros, e como depois eu apaguei, e aí ele ficou registrado internamente, por isso que ele ficou começando agora pelo número 12, porque eu tinha inserido o número 10 e o número 11, o registro, o código do vendedor de número 10 e de número 11. E aí, como eu fiz essa exclusão, aí internamente ele registrou isso. E aí, então, por isso que ele começou aqui no número 12, dando sequência à alteração que eu já tinha feito previamente. Certamente, o seu vai ficar aparecendo 10 e 11, 12, ok? E aqui no meu não apareceu, como te falei agora há pouco, porque eu já tinha feito um incremento anteriormente e tinha apagado, ok? Então, vou fechar aqui e apenas para constatar para você, olha só, aqui nesta tabela eu ainda não fiz nenhuma inserção de dados. Veja que na programação aqui eu havia colocado para começar do número 100, não é isso? Fazer um autoincremento a partir do número 100, de 1 em 1, 100, 101, 102. Agora veja bem, como eu não ainda inseri nada nesta tabela, então, naturalmente, ele vai começar com o número 100. Então, vamos fazer o teste. Vou vir aqui para o final, vou dar um clique, vou dar um Enter. Então, vamos colocar lá, Insert Into, vou colocar assim, TB Produtos, abro parênteses, e aí nós vamos colocar as nossas colunas. As colunas que nós vamos colocar apenas estas, tá bom? Para a gente poder fazer um teste. Essa aqui nós não vamos incluir porque ela está como autoincremento, ou seja, ele vai numerar de forma automática. Então vamos colocar aqui nome, olha lá, já apareceu aqui, vou descer aqui com a setinha do teclado e vou dar um tab, vírgula, vou dar um espaço, QTD, não é isso? Olha lá, eu seleciono, vírgula, e depois valor venda. Olha lá, na hora que eu digito, ele já localiza o campo. Dou um tab, fecho parênteses, vou dar um Enter e vou colocar aqui o comando values. Abro parênteses e vamos lá definir o que vai ser aqui o produto, quantidade e valor venda. Vamos colocar qualquer nome, porque é apenas como exemplo. Então, vou abrir o aspas simples e vou escrever aqui teclado, fecho aspas simples. Vou colocar aqui uma quantidade qualquer, ok? E um valor também do mesmo jeito. Vou colocar aqui 33,12, fecha aspas, fecho parênteses, vírgula, vamos lá, seguindo o mesmo processo. Vou colocar aqui mouse, vírgula, quantidade de número 10 e vou colocar aqui um valor qualquer, 12,50, fecha aspas, fecho parênteses e vou finalizar aqui. Agora, vou selecionar aqui tudo e vou clicar em executar. Ok, ele já sinalizou aqui 2 linhas afetadas. Agora vamos vir aqui na tabela produtos, você clica aqui com o botão direito e escolha a opção editar 200 linhas superiores. Aqui você vai ver o conteúdo dela, tá bom? Então vamos lá, dê um clique e veja, olha lá. Como eu ainda não inseri nada nessa tabela, veja que ele começou aqui com o número 100, como nós definimos, não é? Depois ele 100, 101, exatamente como havíamos programado aqui. Olha lá, vamos vir aqui e voltar para a tabela produtos. Veja que no código aqui a gente definiu que ele iniciasse com o número 100, não é? E indo incrementando de 1 em 1.
Por isso que aconteceu isso aqui, olha, 100 e 101. E aí, olhando para cá, observe o seguinte, que o valor da venda está estranho, não é? Olha lá. E por que que isto aconteceu? Porque exatamente foi colocado um valor que o SQL não aceita. A ideia era ficar 33,12, 12,50. Então, a questão é que nos comandos aqui do SQL, nós colocamos aqui a vírgula propositalmente. Por que que nós fizemos isso? Porque nós vamos ver agora como nós podemos fazer a alteração de um campo. Ou seja, depois que você tiver feito a inserção de um dado no campo, é necessário que você saiba como fazer a alteração do mesmo. E é isso que nós vamos fazer na próxima aula. Inclusive, você já pode colocar até um comentário aqui. Olha lá, você pode colocar assim, atualizando dados em um campo. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar esta vírgula, substituir por outro caractere, e aí nós vamos fazer a atualização. E quando nós exibirmos, naturalmente ele vai fazer essa correção aqui do valor da venda, tá bom? Então, você pode fechar aqui esta tabela, salve as alterações e vamos dar prosseguimento na próxima aula. Então, até lá!